Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques dessa edição. O Ministério da Saúde pretende reduzir 11 mil toneladas de sódio de alimentos industrializados. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada pela segunda vez. Setor de serviços registra em abril maior queda para o mês desde 2012. E veja também. Olha, hoje nós vamos falar com a doutora Estela Zollner. Ela é craque em epidemiologia e vai nos dar dicas importantíssimas. Tenho certeza, doutora Estela, que a senhora vai trazer muita informação para o pessoal de casa sobre gripe, sobre essa fase de inverno que está chegando aí com terror para muitos alérgicos, né? Os cuidados que as pessoas devem ter. Não saia daí, chama todo mundo para a sala para assistir, hein, que são dicas importantíssimas. Já, já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV digital e na web. São José dos Campos recebeu recentemente 7 doutores do programa Mais Médicos. Todos os profissionais são brasileiros e irão atuar em 6 unidades de saúde da cidade. Aqui em São José dos Campos atuam 40 equipes do Mais Médico. Quem vai nos dar mais informações sobre esse programa é a Carolina Buch, diretora do Departamento de Atenção Básica. Olá, Carolina. Explica pra gente como é esse programa Mais Médico. Esse programa são médicos que vêm através do Ministério da Saúde. Existe um convênio com Cuba, que agora está terminando, e agora o que está chegando frente ao Ministério são médicos brasileiros. Esses médicos que estão chegando, quantos são e aonde eles vão atuar? São 7 médicos que chegarão mais 3, né, até final de junho, e eles estão em 6 unidades básicas de saúde. Vila Paiva, Campos de São José, Buquirinha, Bom Sucesso, Jardim da Granja. E no total, contando com os outros que já atuam aqui em São José dos Campos, quantos são? Nós temos 40 equipes, estamos com déficit aí de mais ou menos uns 14 médicos. Chegaram 7, nós vamos ficar com déficit ainda de 7. Todos eles atuam em postos de saúde? Todos nas unidades básicas de saúde, que são unidades da Estratégia da Saúde da Família. Além desses que chegaram, está prevista chegar mais médicos ainda? Sim, como eu disse, são 3 que já estão para chegar até final de junho e depois reposições do qual médicos que estão terminando a missão. O programa Estratégia Saúde da Família está ligado ao Mais Médico? Está ligado. Os médicos do Mais Médicos trabalham na Estratégia da Saúde da Família. O que é a Estratégia da Saúde da Família? É o antigo médico de família, né? Que ele atende tudo. Ele atende a criança, o idoso, a mulher, o adulto. E aí ele é um médico realmente que atende a comunidade como um todo. Se existir a necessidade de um especialista, aí ele encaminha para o pediatra, para o ginecologista e para os demais. Muito obrigada, Carolina. Segue o Repórter Setorial. Segundo o IBGE, a massa salarial cresceu 6,7% no trimestre. 9 de cada 10 ajustes salariais realizados em abril tiveram um aumento acima da inflação. O número de brasileiros trabalhando só tem caído, mas enquanto isso a massa salarial cresceu no último ano. Na prática, isso significa que o bolo dos salários aumentou, mas está sendo distribuído entre menos pessoas. Em abril, a massa salarial bateu 183 bilhões de reais, um valor 0,93% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Mas nesse mesmo período, o número de desempregados saltou de 11 para 14 milhões. Esse crescimento da massa salarial, em meio aos avanços do desemprego, mostra que, na média, quem conseguiu se manter empregado durante a crise passou a ganhar mais. Entre as principais causas do aumento da massa salarial está a queda da inflação. É que enquanto a inflação oficial perdeu força neste ano e ficou em 3,6% no acumulado de 12 meses até maio,
os ajustes salariais têm registrado aumento acima da inflação desde fevereiro. E segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, só em abril o ajuste médio foi de aumento real de 1,4%. De acordo com o salariômetro da FIPE, 9 de cada 10 ajustes salariais realizados em abril tiveram aumento acima da inflação. Acompanhe o comentário do dia com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Você certamente já ouviu dizer que a melhor arma de defesa é o ataque. Tenho a sensação de que o personal trainer do presidente da República deve ter explicado isso a ele, a ponto do Temer adiar até a partida para a Rússia para fazer o acompanhamento de um procedimento judicial contra Joesley Batista. E certamente que com uma grande vantagem, porque, ao contrário de um cidadão comum, que pode reverter uma ação processual através do instituto conhecido como exceção da verdade, provando o que disse. Não estou dizendo que haja nada provável contra o presidente, mas o Joesley não pode usar como defesa a exceção da verdade, ainda que tenha elementos para provar que o que disse, que o presidente da República é o chefe de uma organização criminosa, da maior organização criminosa, ele não vai poder levar isso como prova nesses autos, porque não cabe contra o presidente da República a exceção da verdade. Então o Temer leva uma vantagem significativa nesse procedimento que abriu contra o superaçougueiro, que na realidade faz denúncias, mas procura escapar daquilo que tem contra si. É uma outra verdade que as pessoas dizem: o dedo que aponta contra os outros deixa 3 contra si. Eu acho que ainda vai dar muito problema para o Joesley, na medida que o próprio ministro Luiz Fux disse que ele não está isento de uma revisão da delação que fez contra tanta gente, do PMDB, do PT e de outras tantas legendas. Será que ele é a única vestal, a única vítima? Na série especial de hoje, profissionais da educação questionam as metodologias utilizadas para medir o índice de desenvolvimento da educação. Depois de visitar pessoalmente as 2 escolas que tiveram o melhor desempenho no IDEB, fica o questionamento se esse índice realmente mede o nível de melhoramento da educação básica no Brasil. Não, eu acho que eles quantificam de uma maneira bastante mascarada, eles não dão conta de dizer de fato todas as nuances que a gente tem dentro da educação e muitas vezes os números não correspondem à realidade. Como o IDEB trabalha com com algumas variáveis, ele é um bom índice para a gente medir, por exemplo, o tempo de permanência na escola, ele é um bom índice para a gente medir, por exemplo, a quantidade de crianças que são reprovadas ou não, né? Isso te dá um parâmetro, né? Mas não é o único nem o melhor. Penso que combinar esse índice com outros, né, como as avaliações realizadas pelas escolas, conforme os projetos das escolas, vão nos informar melhor sobre a situação. O IDEB está absolutamente falido, não é por aí. Então, o IDEB tem os seus elementos que constituem, mas são excessivamente contábeis, é excessivamente econômico, não é? Não há como se explicar o fato de você dizer que 70% das escolas maravilhosas, segundo o IDEB, se encontram num determinado estado, numa determinada região. Isso é para você desconfiar do indicador. Não há condições disso, na prática, traduzir uma realidade efetiva. Era preciso pensar esses indicadores de uma maneira mais ampla, sobretudo fazendo como no caso do PIB, saindo do exclusivamente econômico, não é? Da dimensão econômica e pensando na dimensão, por exemplo, política, de participação, de
autonomia da escola. Autonomia, eu digo, de contratar professor, de realizar projetos, não é? Essas avaliações externas, elas não se compõem como um dispositivo capaz de averiguar a realidade da escola como um todo. E vale a pena a gente pensar que constatar determinado crescimento neste ou naquele ramo de conhecimento, nesta ou naquela disciplina, está muito longe de contemplar, né, a dinâmica e a cultura escolar ali instituída. Porque vamos pensar que vale a pena fazer essa reflexão, acredito. Vamos pensar da seguinte maneira: o meu público de uma determinada escola, de um bairro periférico, é um público, né, excessivamente, inclusive, constrangido com o tráfico de droga e vítima desse tráfico de droga. De repente, um grupo de professores extremamente coeso e comprometido, né, trabalha ali por 3, 4, 5 anos para ver o seu público mais crítico, né, mais autônomo, muito mais capaz de valorizar a sua liberdade e de se enxergar como um cidadão capaz de decidir o seu caminho. Mas os índices ainda estão baixos em português, em matemática, mas, na nossa escola, os usuários de droga teve uma queda de 30%, de 40%. Ali tem qualidade de educação humana, de valorização do ser humano, do sujeito, né, do cidadão crítico propriamente dito, mas isso não vai aparecer nas provas. E, para além disso, né, essas avaliações ainda se mostram muito insuficientes no sentido de que quem são os aplicadores, né? Será que existe, né, uma seriedade mesmo na aplicação, nos resultados, ou também os professores e os profissionais que estão preocupados com a imagem social, de construir uma imagem social para aquela instituição? No próximo bloco, você acompanha a continuação da série Educação Brasileira. Voltamos em instantes.